São Pastor Alberto Brasil. Sou eu, isso mesmo. São 6 horas e 27 minutos e você está aqui na Continental AM 1520. Eu sou o pastor Alberto Brasil e este é o programa Deus, Você, o Louvor, que vai ao ar aqui pela Continental AM 1520, de segunda a sexta-feira, das 5 às 8 horas da manhã. No sábado nós temos o nosso clamor pelo Brasil e pelo mundo, Santidade Já, onde todos os ouvintes de qualquer parte do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo podem orar ao vivo conosco aqui pela Rádio Continental. É só ligar 3390 1422 e orar ao vivo conosco no sábado, no clamor pelo Brasil e pelo mundo. Então, todo sábado, vem orar conosco. Você pode ligar e fazer a sua oração ao vivo. Eu quero agora passar os telefones para você que quer ligar para receber oração. Nós temos algumas linhas liberadas e você que precisa de um favor de Deus, você pode ligar agora. Telefone 38 35 73 57. 38 35 73 57. Telefone também liberado 33 37 29 58. 33 37 29 58. Telefone também liberado para você 24 73 67 44. 24 73 67 44. E o meu WhatsApp 987 40 89 62. 987 40 89 62, também liberado para você. Nós vamos estar ouvindo agora a palavra de vida. Eu quero trazer uma mensagem de Deus para os nossos corações, para que nós possamos então avivar a nossa fé. Quero cumprimentar a todos os ouvintes da Rádio Continental, também nossa querida Neuza, que está assistindo também pela internet. Deus abençoe a Neuza, nosso pastor Cidas, ao Silas Paulo e toda essa família, minha querida Regina Botelho também, de Irajá. Deus abençoe a todos que estão assistindo e que vão assistir daqui a pouquinho, porque nós vamos ouvir agora então palavra de vida. Vamos então, palavra de vida. Muito bem, e em palavra de vida deste dia, eu quero estar compartilhando junto com os meus amados e queridos irmãos o texto que se encontra no livro a qual escreveu Mateus, capítulo de número 13, a partir do versículo 47. Mateus, capítulo 13, a partir do versículo 47, diz assim a poderosa palavra de Deus: igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda a qualidade de peixes. E estando cheia, a puxam para a praia e, assentando-se, apanham para os cestos os bons. Os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. E disse-lhe Jesus: entendeste todas essas coisas? Disseram-lhe eles: sim, Senhor. Querido e querida, amado e amada de meu Pai, nós vamos aprender juntos nesse texto uma palavra que Deus deu não para aqueles que estão no mundo, não para aqueles que não conhecem a sua palavra, mas esta palavra foi dita aos discípulos, foi dita aos apóstolos, foi dita àqueles que caminhavam com Jesus todos os dias, aqueles que acompanhavam os seus milagres,
aqueles que acompanhavam os seus sinais. Jesus Cristo não é engano para ninguém, não é encobrimento para ninguém. A Bíblia nos relata que os milagres de Jesus serviram para testificar da minha e da tua fé, para que hoje, passados 2016 anos após a vinda de Jesus Cristo na Terra, ainda hoje eu e você continuamos tendo fé, porque a palavra de Deus nos diz que os justos, esse viverão da sua fé. Quer dizer que eu e você, que estamos ouvindo essa palavra, não podemos andar como o mundo anda. Nós temos que ter na nossa consciência, nós temos que aprender que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. E ela se renova a cada manhã, a cada dia. E aqui Jesus Cristo está falando para crentes. Ele não está falando para aqueles que estão tomando as suas cervejas, que estão agora nas suas farras, nas suas orgias. Ele não está falando para este povo, nesse texto não. Está falando para mim e para você, que estamos ouvindo esta palavra. Ele diz, igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda a qualidade de peixes. Você vai encontrar dentro da casa do Senhor, dentro da casa de Deus, em todos os ministérios, em todas as denominações, toda a espécie de gente, toda a espécie de crentes. Você vai ver que são uns que aprenderam a palavra ela brotou, a palavra germinou e produziu frutos de arrependimento. Porque um crente sem arrependimento não é um crente. Um cristão que não se arrepende de uma vida passada, como eu que fui profano, como eu que pratiquei tantas coisas ruins, se não houver arrependimento no meu coração, eu estou perdendo o meu tempo dentro da casa de Deus. E aqui, ele está dizendo, o Senhor está dizendo, ele está nos orientando e falando, igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada. Pega toda a sorte de peixe. E quando pega, os pescadores que conhece, eu não conheço. Quando a princesa Luciane me pede para comprar um peixe, eu tenho que chegar para o peixeiro que eu conheço, que é também cristão, e falar, olha, ela pediu para trazer corvina, me pergunta o que é corvina que eu não sei. Eu sei muito mal o que é sardinha, então eu poderia confundir e levar. Como já comprei carnes, e me disseram no açougue que era uma carne e não era nada daquilo, era uma carne dura e eu paguei mais caro porque eu não conheço. Mas a mulher, a dona de casa, ela chega e já fala, eu quero aquilo ali. Ela sabe o que é alcatra, ela sabe o que é filé mignon, ela sabe o que é tudo. Assim como também o pescador conhece todas as qualidades de peixe que ele apanha na sua rede. E quando ele apanha, ele vai para a beira da praia, se assenta e tudo aquilo quanto está na rede ou que ele lançou no chão do seu barco, ele vai pegar os que são comestíveis, os que são também aqueles que ele vai vender no mercado, e ele pega aqueles que se aproveita e separa e bota no cesto. Mas aqueles baiacus e outras qualidades de peixes ruins, ele lança fora de novo. Jesus está dizendo exatamente isso. Uma igreja aberta pode entrar toda a qualidade de gente, de pessoas. Mas naquele grande momento, e ele continua dizendo, e diz assim, e estando cheia o que? A rede, a puxam para a praia, e assentando-se apanha para os cestos bons, e os ruins lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos. Quando Jesus Cristo conta para seus discípulos a parábola do joio e do trigo, eles ficam pensando, eles chegam e perguntam, Senhor, nós não plantamos somente o trigo? Como é que cresceram
como é que germinou também o joio no meio do trigo. E isso é um despertamento para a minha vida espiritual e para a tua vida espiritual. Um dos dons mais importantes, o mais importante de todos é o amor. Não confunda achando que é variedade de línguas, que é profecia, porque tudo isso vai cessar. Haverá um tempo que todos esses dons irão cessar, mas vai permanecer o amor. Esse é o mais forte, o mais precioso dos dons. Mas há um dom também que eu e você devemos lutar afinco para conseguirmos. É o discernimento de espírito. Pastor Alberto, o que o discernimento de espírito produz na vida do cristão? Conhecer o que é de Deus e o que não é. Conhecer aquilo que é santo e o que é profano. Quando eu e você adquirimos esse discernimento do Espírito, nós ouvimos uma palavra, ela pode parecer até que seja boa, mas você vai saber se é pela voz de Deus ou não que está sendo pregado ou ministrado. Então, o discernimento de Espírito é muito importante para eu e você sabermos o que é joio e o que é trigo. E Jesus Cristo contando na parábola para eles que eles plantaram realmente, foi só o trigo. Mas Jesus disse, enquanto os trabalhadores dormiam, veio o maligno e semeou também o joio. E eles falaram, vamos cortar logo? O joio e o trigo são tão parecidos no seu aspecto, são tão parecidos até mesmo nas suas falas, são tão parecidos na sua roupagem, na sua vestimenta, que não dá para identificar de imediato. E eles queriam cortar. E Jesus Cristo falou, não, vocês podem arrancar também o trigo junto com o joio. Espera o tempo da colheita, que os ceifeiros, que são os anjos, virão, e eles vão separar os molhos. E separando os molhos, aquilo que for trigo vai para o celeiro, e aquilo que for joio vai ser queimado. Mas vocês ainda não sabem o que é isso. O que eu aprendo com isso, o que eu quero que você aprenda também com isso, com essa palavra, é que dentro da casa do Senhor tem justos e injustos, como ele disse. Os bons coloca no cesto, os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos. Olha a importância de você e eu sermos justos em tudo quanto nós fizermos. Porque naquele dia vai estar todo mundo dentro da casa de Deus. Vai estar todo mundo com bíblias, vai estar todo mundo com ternos bonitos, vestidos bonitos, mas ele vai separar o que presta do que não presta. Vai separar os maus dos justos. E ele continua falando isso, Jesus Cristo, em Mateus mesmo, capítulo 24, entrando pelo capítulo 25, daqueles que fizeram a vontade de Deus, daqueles que ouviram e praticaram a sua vontade, e daqueles que não ouviram e não praticaram. E ele diz para aqueles que praticaram, vinde benditos de meu Pai, possuí o reino que vos está preparado por herança. Antes da consumação dos séculos, antes de Deus fazer o homem, já tinha preparado um reino para os justos. Mas ele diz também, para aqueles que estavam na outra fila da esquerda, apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Apartar de mim é separar, é tirar, fazer a separação entre o que presta e o que não presta. Mas isso eu e você não vamos saber na totalidade. Quem vai saber serão os santos anjos que virão para fazer essa separação. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. E Jesus faz uma pergunta para esses discípulos e diz, entendestes
todas essas coisas? Disseram-lhe eles: Sim, Senhor, nós entendemos. E hoje é a pergunta que o Espírito Santo faz a mim e a você que está ouvindo e assistindo. Tu entendeu essas coisas? Tu entendeu aqui que Deus não está falando para as pessoas que estão nas drogas? Que Deus não está falando aqui para as pessoas que estão no tráfico? Para as pessoas que estão no homossexualismo? Aqui nesse texto, Deus está falando para crentes. Deus está falando para mim e para você, que quando a rede foi lançada, eu vim nessa rede, você também. Agora, quais são os meus frutos e os teus frutos para que sejamos aproveitados? Para que, em vez de ser lançado fora, eu e você viemos estar no cesto. O cesto aqui representa a arca, aquela arca que Deus mandou Noé construir. E o que prestava naquele tempo, naquele mundo de outrora, foram Noé e as suas famílias, e até mesmo os animais. E você pode me perguntar: Pastor Alberto, para quê que os animais entraram na arca? Não era tão fácil o Senhor fazer como fez na criação do mundo? Ele disse: haja animais que rastejem, e aconteceu. Hajam aves aladas no céu, e houve. O homem não. O homem Deus formou com as suas mãos. Mas por que os animais entraram na arca? Porque, digo a você, se não entram os animais na arca, não restaria um de nós para contar a história. Porque os animais entraram para servirem de holocausto. Você vai se lembrar que quando o homem pecou, junto com sua mulher no jardim do Éden, Deus fez o primeiro sacrifício para encobrir o pecado, para esconder a vergonha do homem. Deus matou o primeiro animal e da sua pele ele fez vestimenta, porque o homem queria colocar folhas de árvore que não daria, iria secar no outro dia. Você já viu? Agora mesmo na primavera, como caíram as folhas das amendoeiras amarelinhas, daqui a pouco estão secas, e o homem queria se cobrir com isso. Mas Deus matou o primeiro animal como sacrifício, o primeiro sangue derramado, para cobrir a vergonha do homem, o pecado do homem. E aqueles animais entraram na arca porque o homem peca. O meu coração, o teu coração é inclinado ao pecado. Eu li aqui agora em Oséias para você, na palavra introdutória. Então, querido, se não entram aqueles animais, ao primeiro pecado do homem, Deus teria consumido. Mas Deus orientou a Moisés, orientou os sacerdotes, para que cada pecado que o povo cometesse, um animal deveria ser degolado. Imagine se esses animais não entrassem, as aves, os animais limpos. Os animais sujos foram em menor quantidade. Mas os animais entraram para que até chegar ao sacrifício perfeito que foi Jesus Cristo, os sacerdotes, até o sumo sacerdote, ele deveria ali uma vez por ano pagar pelo pecado que ele havia cometido. Davi, ele vai mais além. Tem pecados que nós cometemos e sabemos que estamos cometendo um pecado. Pastor, quais pecados são esses? O pecado que eu compro uma coisa mais barato sabendo que aquilo é roubo. O pecado que alguém falsifica um CD, um DVD, e eu compro porque é mais barato e eu sei que aquilo não é de uma procedência boa. O pecado de adulterar, tudo isso é pecado que não está em oculto, tá? Claro, está patente. Mas há pecados que estão encobertos, que eu não sei, e Davi, ele disse sobre isso. Senhor, até desses pecados que eu não sei que eu cometi, até desse pecado, perdoa-me. Então, querido, querida, amado e amado de meu Pai, eu e você fomos chamados para levar uma vida santa. Aqui é a diferença. Ele separou os maus dos justos. Então, querido, eu tenho que levar, se eu quero herdar o céu,
se eu quero ter uma vida aqui na terra também satisfatória, uma vida boa. Se você for justo, se você for um homem justo, se você for uma mulher justa, Deus vai te livrar de muitas situações que o injusto vai ter que passar. Se você tiver que padecer para glorificar o nome de Deus, preste muita atenção nisso. Se você tiver que passar por uma aflição, se você tiver que passar por uma prova, para que isto venha glorificar o nome de Deus, como aconteceu com Jó. Perdeu tudo que tinha que perder e perdeu porque Deus estava provando ele, para glorificar o nome dele no final. Se você tiver que passar por alguma coisa para a glorificação do nome do Senhor, Deus te permitirá passar. Agora, Satanás não vai te tocar à toa. Você não vai passar por aflições que o mal passa à toa, porque Deus fará separação entre o justo e o injusto, entre os bons e os maus, para que você não veja esse mal vir sobre a tua casa. Mas o que acontece nesse tempo, que nós estamos tão misturados, o mal com o bom, que está difícil realmente arrancar, está difícil saber, porque nós estamos, pela nossa própria consciência, procurando buscar a Deus da forma que nós queremos buscar. E Deus não é para ser buscado da forma que eu quero, que você quer. Deus é para ser buscado da forma que Ele quer. Quando me buscardes de todo o vosso coração, aí me encontrareis. Quando vocês se voltarem para mim, não é voltar para Deus, não é se achegar a Deus pelas suas necessidades materiais, físicas, mas principalmente pelas nossas necessidades espirituais. A partir de então, Deus vai operar na nossa vida de uma forma tremenda, quando você glorificar o nome do Senhor. Como é que nós podemos santificar o nome do Pai, como diz o Pai Nosso? Santificado seja o vosso nome. Como você pode santificar se Deus já é santo? Como é que eu posso ser testemunha de Deus na terra se Ele já fez tudo e é santo? É quando você leva uma vida de honestidade. É quando você leva uma vida que glorifica o nome do Senhor. É quando você leva uma vida que as pessoas olham para você por onde quer que você passar e não encontrem acusação alguma. Podem até inventar injúrias, podem até inventar mentiras, mas não encontrarão respaldo para falar mal de você. Com isso, você está glorificando o nome de Deus. O Senhor disse que importa que aconteçam escândalos, mas ai daquele pela qual vier o escândalo. E a pergunta que Jesus faz aos seus discípulos aqui, diz: entendestes todas essas coisas? E eles disseram: sim, Senhor, nós entendemos. E eu espero que eu também, que nós venhamos entender também o que é uma vida espiritual que agrade a Deus. A vida espiritual que agrada a Deus muitas vezes não vão agradar a nossa carne, não vão agradar nem mesmo a nossa família, porque os nossos familiares vão olhar e vão chamar a você, vão chamar a mim de crente fanático. Mas se o fanatismo for servir a Deus com fidelidade, reservando e guardando 3 coisas. A primeira delas é que eu e você temos que adorar a Deus acima de todas as coisas. Então Deus sempre está em primeiro lugar na vida de um verdadeiro cristão. O primeiro lugar não tem outro a não ser para Deus. Agora, em segundo lugar, está a nossa família, porque eu e você é que temos que cuidar da nossa família, cuidar espiritualmente, cuidar com carinho, cuidar na manutenção da nossa família. E o terceiro lugar está a igreja. Porque que adianta
Eu ministrava ontem uma reunião para uma família e dizendo para esta família que a forma que estavam não tinha como agradar a Deus, não tinha como se justificarem diante de Deus, porque conhecendo o bem se pratica o mal, conhecendo a verdade preferem andar na sua própria carne, na sua própria concupiscência. Então muitas vezes você vai desagradar, ainda que por um tempo. A sua família aconteceu comigo, tenho certeza que aconteceu com você, que aconteceram com outros e ainda vai acontecer. Quando eu me converti, foi uma luta para minha irmã mais velha aceitar a minha conversão. E de todas as maneiras, ela procurou tirar do meu coração a semente que tinha sido plantada quando eu conheci Jesus Cristo, tive um encontro com Ele, mas ela não conseguiu remover do meu coração a fé que foi plantada, que foi semeada. Mas através da minha vida, esta irmã que hoje descansa no Senhor, ela veio conhecer a Jesus Cristo. Ela veio se converter e ver que o Deus a qual agora eu apresentava a ela era diferente daqueles que ela conhecera através dos meus avós, dos meus pais. Então, querido e querido, vai ter sim momentos difíceis, mas são nesses momentos difíceis que você vai mostrar que você entendeu o que Jesus Cristo disse. Entenderam o que eu disse? E os discípulos. Entendemos sim, disseram eles. Você está entendendo também o que requer de mim e de você para sermos salvos? Eu tenho que primeiro buscar a Deus acima de todas as coisas. Eu tenho que honrar pai e mãe. Eu tenho que amar minha esposa, porque está escrito isso em Efésios. Paulo deixou de uma forma fenomenal, porque as famílias naquele tempo de Éfeso, eles queriam viver cada um a sua vida. O marido não queria amar a esposa não queria se sujeitar a seu esposo, os filhos não queriam honrar seus pais, os pais queriam aborrecer seus filhos, e Paulo chama eles a atenção e diz: olha, presta atenção no que eu vou falar. Vós, mulheres, sujeitai-vos, pois, aos vossos esposos. A sujeição não quer dizer que a mulher tem que ser uma escrava, não. Tem que ser uma mulher que ande em concordância. Filho, vamos fazer assim, vamos fazer dessa forma. Uma mulher que edifica a sua casa, a mulher sábia edifica. Então, Paulo chamou esta mulher para ela poder voltar-se mais para sua casa e para o seu esposo. Paulo chamou, pelo Espírito Santo de Deus, o esposo. Olha, maridos, amai vossas mulheres, assim como Cristo amou a igreja, porque Ele deu a sua vida pela igreja. Se você ama a sua carne, você não vai beliscar, você não vai furar a sua carne, porque você vai sentir dor. E vocês agora são ambos uma só carne. Então ele começa a fazer a junção, a união do esposo e da esposa, que até então não havia. E depois ele começa a falar: agora vós, filhos, honrai os vossos pais, porque é o primeiro mandamento com promessa. Os filhos não honravam os seus pais. E Paulo manda que os filhos viessem a honrar cada um seu pai e a sua mãe, porque era um mandamento com promessa. Que promessas são essas, pastor Alberto? A promessa de prolongar os dias na terra e ser abençoado. E diz também aos pais: olha, vocês também não vão fazer intriga, não vão aborrecer seus filhos. Então ele ajusta uma família que estava vivendo desajustada, porque uma família forte forma uma igreja forte. Como é que eu posso estar como essa família estava ontem na igreja e estão totalmente cada um para o seu lado? Todos eles, eu disse, destituídos das funções eclesiásticas. Como vão servir a Deus? Como vão subir um altar? E eu e você, como vamos também desempenhar as nossas funções eclesiásticas?
se nós não estivermos dentro da palavra de Deus. Muitas vezes as nossas razões levam à destruição de um casamento, de uma família. Muitas vezes as razões que nós achamos que temos, eu não vou voltar atrás. Quem tem que voltar é ela. Não, eu não volto porque tem que voltar. Filho, é muito melhor você abrir mão da sua razão para você ser feliz. Para você viver uma vida a qual os seus filhos venham querer também montar uma família baseado na vida que os pais levam. Quantos filhos levam para o seu casamento uma passagem ruim porque vira o pai maltratar a mãe, vai maltratar também a esposa? Quantas esposas viram também o pai e a mãe fazer alguma coisa errada e vão levar para os seus casamentos isso? Mas eu quero voltar ao texto porque já estamos concluindo, porque vai começar o horário eleitoral daqui a 2 minutinhos. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda a qualidade de peixes. E estando cheia, puxam para a praia e, assentando-se, apanham para os cestos bons, os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos e lançá-los-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. E disse-lhe Jesus: entendestes todas essas coisas? E eles disseram: sim, Senhor, entendemos. Eu espero também ter entendido. Espero também que todos vocês tenham entendido, e vocês que vão assistir ainda mais tarde, venham a entender que o reino dos céus ele é ganho à força. Que o reino dos céus é feito para justos e não para os maus. Então vamos parar de brincar dentro da casa do Senhor, de viver a vida espiritual que nós queremos. A vida espiritual que você quer nunca vai alcançar a vida espiritual que Deus tem para você e para mim. Então hoje é dia de mudança, de transformação. Querido e querida, recebam essa palavra em nome do Senhor Jesus Cristo, que nós possamos repensar como é que nós entramos na casa de Deus. O sábio Salomão disse: antes de você colocar o pé na casa do Senhor, tu guarda o teu pé. O que é guardar teu pé? Não entres de qualquer maneira. Hoje Deus está chamando a mim e a você a termos uma consciência cristã. Deus está chamando a mim e você para mudarmos a nossa conduta, a nossa vida espiritual. Que Deus te abençoe, que Deus guarde a cada um de vocês. Meu querido pastor Roberto Firme, obrigado por estar conosco. Regina Botelho, meu querido amigo doutor Márcio Adriano, Deus abençoe. E a todos vocês que estão assistindo e que ainda vão estar daqui a pouco assistindo após a conclusão deste vídeo. Deus abençoe a todos, obrigado e a paz do Senhor Jesus Cristo. Fiquem com Deus.